pessoal, vamos então para a nossa sétima aula ou estudo sobre o Apocalipse. Nós vamos então cobrir hoje o sétimo selo e a liberação dos juízos das trombetas. Está baseado em Apocalipse 8, de 1 a 6. Então vamos lá? Quando o cordeiro abriu o selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Então, João diz: vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhe foram dados 7 trombetas. Veio outro anjo, ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus uma fumaça de incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, o encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Bom, o juízo do sétimo selo sobre o anticristo é a liberação de unção de oração. Então você vê aí em Apocalipse 8, de 3 a 4, falando que aquele incensário, foi liberado ali através das orações dos santos. Então a oração é que libera o fogo de Deus sobre a terra. E o juízo das 7 trombetas, nós vamos ver isso mais para frente. Na abertura do sétimo selo, um silêncio temeroso tomou conta do céu. E na expectativa, então, de ser completada a liberação dos juízos de Deus e no posicionamento dos 7 anjos que irão liberar esses juízos, dos fins dos tempos, que culminam com o retorno de Jesus à terra e a completa destruição da maldade. No Velho Testamento, um sacerdote oferecia incenso no templo por aproximadamente meia hora. Você acha isso em Levíticos 16, de 3 a 14, e Lucas 1, 10 e 21. E os juízos de Deus, eles não são liberados como santos, como nós falamos já anteriormente, mas através dos santos. O propósito das 7 trombetas é a liberação do juízo de Deus sobre o reino das trevas para impedir o império do anticristo e de perseguir os santos. Ao mesmo tempo, criar um ótimo contexto para que multidões possam ser alcançadas com a salvação. Então, o mover da oração, vamos ver um pouquinho do mover da oração do fim dos tempos, Apocalipse 8, 3 a 4. O que nós lemos aí? Foi-lhe dado ao anjo, muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos. Então, o anjo recebeu muito incenso celestial para oferecer junto com as orações dos santos. Presta atenção nessa parte. Que o quê? Vai providenciar uma nova medida de fortalecimento sobrenatural no mover mundial de oração do fim dos tempos. O quinto selo, se você se recorda, foca na oração dos mártires, lembra? E o sétimo selo agora aponta para o recebimento de ajuda celestial. As orações dos santos são imperfeitas, nós sabemos que a gente tem fraquezas. A única coisa necessária a ser adicionada às nossas orações são as intercessões perfeitas de Jesus dadas ao anjo. Nesse versículo que nós acabamos de ler. Jesus, como em Romanos 8,34 fala, está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, o juízo das trombetas, dentro desse mover da oração no fim dos tempos, irá liberar de Deus esse juízo sobre o império do anticristo, e nós falamos isso também na aula passada. Você pode achar também isso em Apocalipse 8, 6 e 9, 21. Bom, queridos, a gente sabe que o cristianismo não se trata de escapar do inferno, na verdade, mas de reinar com Jesus, o nosso rei noivo, no estabelecimento do seu reino aqui na terra como é no céu, e na remoção da maldade da terra, e é através de quê? Da oração. Graças a Deus por isso.
porque hoje o Senhor está levantando intercessores para os acontecimentos dos últimos tempos que virão. Então nós vamos ver que em Apocalipse 8, de 1 a 6 diz então que os 7 anjos tinham já a trombeta preparada, né, para tocar, e o juízo das trombetas tem um tríplice propósito. É o julgamento do império do anticristo, é a advertência aos incrédulos e também a unidade dos santos. Então vamos estudar isso. As trombetas, elas são avisos que declaram que algo a mais está por vir. O juízo das trombetas são limitados, tá? A gente vê sempre em 1/3. Então isso foi escrito 12 vezes em Apocalipse 8. Então vamos lá. As 7 trombetas, elas são literais. Elas não são simbólicas, elas vão se cumprir em um futuro e elas são progressivas, elas crescem em densidade exatamente como os selos, como nós falamos na aula passada. E são numeradas. As primeiras 4 trombetas punem o império do anticristo através da destruição dos recursos naturais que dão suporte e vida, mas sem atingir diretamente as pessoas. Agora, as próximas 2 trombetas são mais intensas e afligem diretamente aos humanos através de tormento demoníaco e depois pela morte de 1/3 da raça humana. Então, o juízo das trombetas e as taças, elas são paralelas às 10 pragas do Egito contra o faraó. Você acha sobre as pragas em Êxodo 7 a 12. Esses juízos destruirão os recursos dos exércitos do anticristo. Lembra da muralha de Jericó, quando Josué, então, rodou 7 vezes e na última vez foram tocados 7 trombetas? Está em Juízes 6. Isso é uma figura profética da queda do reino do anticristo. Assim também como Moisés liberou as pragas ou tribulações no Egito através da oração, né, da oração dele, intercessória pelo povo, e assim como os primeiros apóstolos também liberaram o poder de Deus através de oração no livro de Atos. Então, a tribulação nesses tempos serão liberadas pela igreja pelo intermédio da oração. Os milagres de Êxodo e Atos serão combinados e multiplicados em escala mundial. Os profetas do Antigo Testamento, eles profetizaram, né, as maravilhas do Egito. E eles profetizaram que essas mesmas maravilhas vão acontecer no fim dos tempos. Você pode achar isso em Miqueias 7:15 e também Jeremias 10, 22 a 25, Ezequiel 38, 22. Tenho outros textos, posso te passar depois. Então, em verdade, em João 14, 12 diz que em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, não é isso que o Senhor Jesus falou? Então, o que nós temos que ver é que o livro de Apocalipse, ele é o livro escatológico de Atos dos Apóstolos, pois nos foi dado, né, para a gente viver com foco na oração unificada e assim a gente conhece antecipadamente a sequência de liberação dos juízos. É um guia de oração, esse livro de Apocalipse. Ele equipa a igreja a participar com a parceria de Jesus através das orações. Então você imagina a unidade, né, de centenas de milhões de santos com esse guia de oração infalível que revelará, né, o plano e revela o plano de ação de Jesus. A igreja em unidade irá disparar como que mísseis de juízo de Jesus sobre Satanás, semelhantemente às ações de Moisés. E o mover da oração no final dos tempos, ela necessitará mesmo de uma unidade mundial de oração. Vai ter que ser assim, a igreja de Cristo no mundo inteiro, né, a fim de liberar esse nível de autoridade sobre o anticristo que mudará então a história. Nós não podemos desanimar de interceder, de orar. Então, o tema primário da tribulação é o juízo de Deus sobre o império do anticristo, né, que é liberado pela igreja do fim dos tempos, debaixo da liderança de Jesus. E o tema secundário é a tribulação sobre os santos,
que vem, né, pelo anticristo. Ele vai perseguir os santos. Apocalipse 12, você encontra esse 13 também. Bom, a gente sabe que no livro de Atos dos Apóstolos, alguns santos também foram martirizados. No entanto, o tema principal do livro de Atos eram os atos do Espírito Santo através das orações dos apóstolos, certo? Então vamos ver agora as 4 primeiras trombetas e vamos entender sobre essa destruição dos recursos naturais. Apocalipse 8, de 7 a 12. Então vamos ver. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, também toda a erva verde. O segundo anjo tocou então a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, obviamente. E foi destruída a terça parte das embarcações. Bom, o terceiro anjo, então, tocou a terceira trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome dessa estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Que tremendo. Agora vamos ver o quarto anjo. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles, né, escurecesse e na sua terça parte não brilhassem, tanto de dia quanto de noite. Então, as 4 primeiras trombetas destroem, então, como nós falamos, os recursos naturais do império do anticristo, afetando áreas do meio ambiente. Nós vimos aí árvores, ervas, né, o verde. Nós vimos mar, rios, céu, suprimento de comida. Vemos aí que a vegetação vai ser atingida, carne, peixe também. E a água, assim como o comércio marítimo, a luz e o calor do sol, da lua, das estrelas. Vai ficar gelada a terra. O propósito é punir, na verdade, não matar. Tanto que não se tocou em homem nenhum aí. A limitação das trombetas de juízo parciais de 1/3 é uma advertência e oportunidade dada ao arrependimento. Porque toda vez que você vê uma grande assolação, um grande desastre natural, você fica mais, uau, o que está acontecendo, né? Então você fica mais perceptível à voz de Deus. Bom, os juízos de Deus, eles não são sobrenaturais, eles são sobrenaturais sobre a natureza, e a gente viu isso através essas quatro trombetas, né? E agora, nas 2 outras trombetas, nós vamos ver que se trata de demônios. Então, a 5ª e a 6ª trombeta, elas não são para serem entendidas agora como atos de natureza e nem linguagem simbólica, né? A primeira trombeta, ela destrói o suprimento de comida ao queimar 1/3 da vegetação da terra. Então, um evento, vamos dizer que um evento semelhante a uma chuva de meteoro com saraiva e fogo, queimará as árvores e ervas da terra, é um exemplo, né? A segunda trombeta destruirá o suprimento de comida e o comércio marítimo. Então, um enorme objeto flamejante, a gente não sabe o que é, mas é semelhante a uma montanha de tão grande que vai ser, cairá do céu. Vai transformar 1/3 do mar em sangue e vai destruir 1/3 da vida marinha e dos navios. Então, quem trabalha, né, com a vida marítima vai sofrer, né? A segunda trombeta, na verdade, ela é correspondente à primeira praga do Egito, onde os rios foram transformados em sangue, causando a morte de peixes e da poluição da terra. Êxodo 7 fala sobre isso. Agora, a terceira trombeta
fala que ela vai envenenar 1/3 do suprimento de água potável da Terra. Uma grande estrela flamejante cairá do céu. É outra massa meteórica que irá envenenar a água potável, os rios e as fontes, que é da onde sai a água, e vai causar então o suprimento, né, da água potável tornar amarga, matando muitos homens. Os santos vão ser protegidos, assim como o povo de Deus foi protegido durante as pragas no Egito, na questão do rio Nilo. Então a quarta trombeta, ela destruirá a luz e o calor ao escurecer 1/3 do sol, da lua e das estrelas. Então tudo isso está em Apocalipse 8. Essa obra sobrenatural de Deus afetará o calor, afetará a saúde, a agricultura, a navegação, coisas assim, naturais. Então, o que eu vejo muito é que a nossa falta de entendimento de como isso acontecerá, na verdade não é um motivo suficiente para a gente interpretar tudo isso como simbólico, entendeu? Essa trombeta, ela corresponde, na verdade, à 9ª praga do Egito, quando os filhos de Israel foram poupados das trevas que viriam sobre a terra, lembra? Trevas que se podia apalpar, como o Êxodo 10 fala. Houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Da mesma forma, nós seremos poupados como filhos de Deus. Bom, as 5 primeiras trombetas, elas são paralelas às pragas do Egito. Então vamos recordar, a primeira trombeta é paralela à 7ª praga com fogo e sangue. A segunda e a terceira trombeta são paralelas com a primeira praga da transformação da água do Nilo em sangue. A quarta trombeta com a 9ª praga das trevas. E a 5ª trombeta com a 8ª praga dos gafanhotos. Então você vê aí que há, né, tudo que aconteceu naquela época, já o Senhor já estava dando figuras daquilo que haveria de vir. Então vamos estender um pouquinho até a 5ª e 6ª trombeta, né? Nós vimos as 4 primeiras que agem nos recursos naturais da terra. Agora, os juízos da 5ª e 6ª trombeta liberam 2 exércitos demoníacos sobre a terra, de forma que os demônios vêm, na verdade, em resposta à adoração e intercessão dos seus seguidores, né? O povo fica lá adorando, fica lá clamando, e os demônios odeiam as pessoas que os adoram, tanto quanto eles odeiam os cristãos, porque os demônios são totalmente consumidos pela raiva e ódio, né? O ódio de Satanás, ele não se manifesta abertamente, queridos, até a 5ª e a 6ª trombeta. Presta atenção, dá uma lida que você vai ver que até então não se fala muito dele, né? Agora, a gente sabe, como em João 8,44 fala, que Satanás é um assassino desde o começo. E ele nunca muda. Muitas pessoas serão iludidas de pensar que Satanás lhes dará favor em troca de fidelidade na adoração e no serviço. Nessas trombetas, as pessoas serão entregues a Satanás para experimentar os terrores de sua fúria, para que tenham uma oportunidade de se arrepender antes de progredir na maldade e receber a marca da besta, que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E nós temos aqui vários textos que falam sobre isso, como Mateus 12, 31 a 32. Então, na verdade, Deus quer que os incrédulos vejam a verdade a respeito de Satanás. Mas mesmo assim, muitos não vão aceitar o Senhor Jesus, muitos não vão se converter, né? E Deus, ele entregou esses homens à imundície, como nós vimos em Romanos 7, por causa da concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo entre si. Por causa disso, diz a palavra de Deus, o Senhor os entregou às paixões infames, por haverem desprezado o conhecimento de Deus. O próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas
inconvenientes. Está em Romanos 1, desculpa. Romanos 1, de 24 a 28. Bom, a gente sabe que Deus, ele honra o livre-arbítrio das pessoas, né? E ele vai continuar honrando o livre-arbítrio das pessoas perversas ao dar-lhes exatamente aquilo que eles estão pedindo, que é a vontade de uma maior participação no reino das trevas, né? Agora, nos 4 primeiros selos, Deus remove, lembra lá atrás na aula, nos 4 primeiros selos, Deus remove suas restrições sobre os homens para que seu ódio seja manifesto. De forma semelhante, na 5ª e na 6ª trombeta, Deus remove suas restrições sobre o reino demoníaco. Então, a malignidade do reino das trevas se manifestará abertamente. O 5º e o 6º selo abrem o céu, lembra disso? Para a liberação das atividades angelicais. Leia em Apocalipse 6, de 9 a 11. Em contraste com a 5ª e a 6ª trombeta, que abrem o mundo demoníaco debaixo da terra para a liberação de demônios. Gente, o pecado atingirá o auge do ponto máximo da história. Se nós hoje achamos que o mundo está perdido, que o mundo está super violento, né, que as pessoas estão roubando, matando, sem sentimento nenhum, o ponto máximo ainda está para chegar. E a plenitude do pecado do homem será visto em suas ações. Leia Apocalipse 9, 21. Então, no fim do seu reinado, quando os transgressores encherem a medida do seu pecado, né? Quando a rebelião dos ímpios estiver chegada ao máximo, como diz Daniel 8, 23, a Bíblia diz que nem ainda assim se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem dos seus furtos. Está em Apocalipse 9, 21. O império do anticristo será como um faraó dos fins dos tempos, cujos corações estarão endurecidos. Lembra como o faraó era duro na queda? Assim vão estar as pessoas. Haverá mais pessoas endemoniadas na terra do que em qualquer outra época da história. E verdadeiramente será um dia muito terrível. O pecado crescerá no mundo inteiro. Leia em Apocalipse 14, 18, Apocalipse 17, 4 e Apocalipse 18, 5. O que nós vamos ver? O trigo e o joio, o justo e o perverso crescerão juntos até a consumação dos século, como está em Mateus 13, 29. As pessoas irão odiar profundamente Jesus, a verdade e os santos, e irão amar o pecado e o anticristo. Os santos serão martirizados nessa fase, e isso nós estamos falando da segunda metade da semana, que são aqueles 7 anos, né? Quando começar o 3º ano e meio do reinado do anticristo. Bom, o 5º anjo tocou a trombeta, e diz a palavra de Deus que João viu uma estrela caindo, ou seja, descendo do céu na terra. Não é uma estrela caída como um anjo caído. É uma estrela descente no céu e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como uma fumaceira saída do poço, escureceu o sol e o ar, exatamente como as torres gêmeas, que aquele ar, aquela fumaça, aquela poeira escureceu a terra por 3 dias ali em Nova York. Né? E também saíram gafanhotos, que foi-lhes dado poder como o poder dos escorpiões. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, então somente aos homens que não têm o selo de Deus na fronte. Ou seja, os santos terão o selo de Deus em suas frontes e serão reconhecidos pelo inimigo, mas não poderá lhe causar dano. Foi-lhe também dado que não matassem, mas só atormentassem os homens maus durante 5 meses. E o seu tormento era como um tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, diz a palavra de Deus, que os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. A cabeça havia uma coroa, parecendo como que de ouro, e o rosto era como o rosto de um homem. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher, longos, né?
e os seus dentes como dentes de leão, fortes. Tinham couraças como couraças de ferro, que nem um guerreiro. O barulho que as suas asas faziam era o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda, como escorpiões, e o ferrão na cauda tinha poder de causar dano aos homens por 5 meses. Ou seja, que a cauda que vai fazer dano a esses homens. E tinham sobre eles também, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é o quê? Abaddon, e em grego, Apolion. Isso está em Apocalipse 9, de 1 a 11. Bom, a quinta trombeta é então a liberação desse exército de gafanhotos demoníacos que infligirá grande dor nas pessoas que não possuem o selo de Deus por causa de suas picadas. E o detalhe dessa profecia inclui tormento, alguns nomes, posições hierárquicas, descrições específicas. Um anjo santo desce do céu, né? Que a tradução fala caindo, a estrela, mas ele está descendo do céu para abrir o abismo. Ele tem uma chave na mão. Jesus possui todas as chaves do mundo espiritual. Aleluia. Mateus 16, 18 a 19 e Apocalipse 1, 18. A atividade desse anjo é então paralela às ações do anjo santo, que usa a mesma chave para no final lá fechar o abismo após acorrentar e aprisionar Satanás por 1000 anos. Vi descer um anjo do céu que tinha na mão a chave do abismo. Leia em Apocalipse 20, um pouco mais para frente. Então, alguns demônios, segundo Pedro, segunda carta de Pedro 2, 4, diz que estão acorrentados para serem futuros instrumentos dos juízos escatológicos de Deus, para infligir tormento naqueles que recebem a marca da besta. O abismo é um lugar de aprisionamento temporário para os anjos caídos, de onde serão libertos no fim do tempo, como nós acabamos de ler agora. Então, esses gafanhotos, eles são seres demoníacos sobrenaturais, não gafanhotos naturais. Eles podem distinguir entre os incrédulos e os cristãos que possuem o selo de Deus. E eu aqui não estou limitando, né, a palavra não está limitando aos 144.000 de Apocalipse 7. Nós estamos falando de todos aqueles que na tribulação aceitaram ao Senhor Jesus. Os santos receberão um selo divino que lhe darão proteção física e espiritual. Leia Apocalipse 9:4. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva. Não foi isso que o Senhor Deus falou? Para que aqueles demônios não causassem nenhum dano à natureza e nem aos homens que só fossem aos homens que não têm o selo sobre a testa. Eis aí vos dei autoridade, diz o Senhor Jesus, para nós pisarmos serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, físico e espiritual, queridos. E nada, absolutamente nada nos causará dano. Lucas 10, 19. Então a picada do escorpião não causará o arrependimento desejado a esses homens cruéis, mas ao invés disso os homens vão procurar a morte, eles vão ficar tão desesperados. A angústia da picada do escorpião compele esses homens ao desespero e a um grande pânico procurando o suicídio. Porém, não vão conseguir realizá-los. E de uma forma não específica, eles não conseguem se matar. Essa trombeta possui alguma similaridade com a 8ª praga dos gafanhotos no Egito, lembra? Que destruiu todo o suprimento de comida e foi assim um horror, mas não afligiu dor, em Êxodo 10, 12. E João descreve que esse exército de gafanhotos demoníacos, que está em Apocalipse 9, de 7 a 11, ele deve ser comparado com cavalos preparados para a batalha, usando coroas douradas e possuindo rostos de homem, como essa palavra diz. É uma hierarquia satânica. Inclui um rei demoníaco chamado de Abaddon, no hebraico, Apolion, no grego, ou em português, destruidor. Esse é o Satanás destruidor, que descreve então o seu propósito. E a 6ª trombeta, por fim, é a morte
deste cavaleiro demoníaco que está em Apocalipse 9, de 12 a 21 e Apocalipse 13. Então, o sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos, né, das quatro pontas do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para essa hora, dia, mês, como nós falamos agora de 2 Pedro 2,4, e que eles foram liberados então para que matassem a terça parte dos homens. Aí sim eles vão afligir esses homens. O número dos exércitos da cavalaria eram de 20.000 vezes 10 milhares, e João diz ali que ele ouviu o seu número. Assim, nessa visão, segundo João fala, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a morte, né, a força dos cavalos estava na sua boca e na cauda. Lembra que a cauda que picava as pessoas? Porquanto a sua cauda se parecia com serpente que tinham cabeça e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos pelos flagelos anteriores, não se arrependeram das obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Que lástima, né? Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição. Também não se arrependeram dos seus furtos. Leia em Apocalipse 9, de 13 a 21. Então, o sexto selo e a quinta trombeta, a gente vê que o homem vai buscar a morte. Apocalipse 6,16 compara com Apocalipse 9,6. Esse clamor será respondido então pela liberação da sexta trombeta, à medida que os demônios que eles mesmos adoram, os matarão. Eles mesmos não estão buscando a morte? Então agora com a trombeta, com a sexta trombeta, esses demônios terão a autoridade de os matar. Então 4 seres demoníacos serão soltos para liderar uma imensa cavalaria que matará 1/3 da raça humana. E esse juízo dessa trombeta é paralela à 10ª praga do Egito. Então João enfatizou isso, né? Que vai ser morto 1/3 da raça humana. Nós falamos sobre isso na aula passada, que de acordo com os censos, né, que estão sendo feitos, em 2025, que é daqui a 5 anos, haverão 8 bilhões de pessoas, sendo que 1/3 durante os selos, que já foi morto 1/3 da população, são 2 bilhões de pessoas, agora mais 2 bilhões de pessoas com a quinta trombeta, sobrando 4 bilhões de pessoas na Terra, que acabarão morrendo durante os últimos 3 anos e meio. Então isso é muito triste, porque a gente percebe que tudo que o Senhor faz é visando o arrependimento dessas pessoas, mas infelizmente elas não se arrependem, né? Então nós vemos que o sexto anjo, né, ele é comissionado pelo anjo que serve no altar de ouro de intercessão para soltar esses 4 anjos da morte em resposta do mover da oração de Apocalipse 8. Então as pontas do altar é um local de asilo para chamar a misericórdia. Anjos justos, claro que não estão presos ou amarrados, mas somente os anjos malignos de 2 Pedro 2,4 e de Judas 6 também. Estes últimos serão presos até o fim dos tempos, serão soltos e usados como um instrumento de justiça. Então Deus irá comissioná-los a matar 1/3 da humanidade, e eles são demônios especialmente preparados para um papel específico de juízo nos fins dos tempos. Os 4 anjos
lideram um exército de 200 milhões de cavaleiros, ou seja, de demônios, né, possivelmente. Cada um deve aí liderar 50 milhões. Mas o império do anticristo será então como este grande faraó dos fins do tempo com corações endurecidos. E haverá então mais pessoas endemoniadas na terra do que em qualquer outra época da história, à medida que a terra é dominada por essas 4 fortalezas espirituais na sociedade, que são elas: homicídio, feitiçaria, imoralidade e furto. Os outros homens, aqueles que não foram mortos, segundo a palavra de Deus diz, não se arrependeram, deixando de adorar os demônios, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, feitiçarias e tudo mais de errado que fizeram. Estarão debaixo do poder desses 4 principados, essas 4 potestades horrorosas que vão ser liberadas no fim dos tempos. Queridos, que Deus abençoe, que você possa estudar esta palavra. Eu sei que é muita coisa, muitos versículos, mas agora você vai dando pause, vai pegando os versículos bíblicos, vai fazendo as suas anotações e vamos nos preparar. Seja você um guerreiro de oração, seja você aquele que o Senhor vai poder contar nos últimos dias. Que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.